Olá, meu amigo, minha amiga. Canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todas as cidades gaúchas. Aqui nós procuramos valorizar as boas notícias, as ações que estão acontecendo em todo o Rio Grande, especialmente aqueles que promovem o desenvolvimento do nosso estado em todos os 497 municípios gaúchos. O canal 497 e o portal 497 são iniciativas pioneiras, inovadoras, e contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que acontece nos dias 2 e 3 de junho no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma região muito especial do Rio Grande, uma região que tem muita história, a Fronteira Oeste. Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, a ANFRO, o prefeito de Itaqui, Leonardo Dixon Sanches Betim. Canal 497, todo dia gera conteúdo, todo conteúdo gera transformação. A Associação dos Municípios da Fronteira Oeste reúne 13 cidades. Entre elas estão Alegrete, Barra do Quaraí, Dom Pedrito, Itaqui, Maçambará, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. Todas as cidades, são hoje presididas pelo prefeito de Itaqui, que faz parte também desta importante associação, que é a ANFO, que é uma das mais tradicionais do Rio Grande do Sul, que é o prefeito Leonardo Dixon Sanches Betim. O prefeito Leonardo possui graduação em enfermagem pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, pós-graduado em saúde da família pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande, a FURC, e gestão pública em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Pampa, atuou como coordenador da Clínica Renal Municipal de Uruguaiana. É servidor público municipal de Itaqui, foi secretário municipal de saúde do município, foi o vereador mais votado na legislatura de 2017 e 2020, tendo sido presidente da Câmara em 2018. Foi eleito prefeito da cidade no mandato de 2021 a 24, e agora, em 2024, foi reeleito com uma votação consagradora, uma das maiores do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar um pouquinho sobre a região e sobre Itaqui. Prefeito, primeiro é um prazer poder conversar com o senhor. E queria começar exatamente pela região, né? A Fronteira Oeste, a história do Rio Grande do Sul passou pela Fronteira Oeste no século XIX, no século XX. Como é que é os desafios agora? Como é que está a região nesse momento aí do século XXI? Como o senhor, que é um jovem, como é que o senhor, liderando essa região, como é que o senhor vê os desafios aí para a Fronteira Oeste? Olá, Jairo, a todos que nos acompanham através do canal 497. Para nós é uma honra muito especial poder estar falando com vocês, destacar os inúmeros desafios que nós, como fronteiriços, enfrentamos, e a gente pode contar um pouco, como muito bem frisaste, da nossa história. Acho que começou por aqui. Nós temos uma história muito bonita e especial através das reduções jesuíticas, que nesse ano completam 400 anos, e Itaqui faz parte dessas regiões. Afinal, como nós nos intitulamos o Portal do Rio Grande, foi através de Itaqui que as reduções jesuíticas ingressaram para depois formar o que chamam aí dos povos missioneiros. Mas como Fronteira Oeste, é importante frisar aqui, dentre as vantagens que nós temos e nos consideramos uma região economicamente ativa no quesito agro, no arroz, na soja, na pecuária, mas ao mesmo tempo disso, nós também temos a questão das distâncias, né, Jair? Então, temos potencialidades enormes, mas ao mesmo tempo como regiões distantes dos grandes centros, em especial a própria capital gaúcha. Isso para nós tem sido um enorme desafio ao longo dos anos de poder lutar por infraestrutura, por investimentos,
atrair a atenção aí do governo estadual e federal. E eu costumo dizer, Jairo, que a fronteira oeste ela passou a ter um olhar diferente na pandemia, onde o mundo parou, as indústrias pararam, e nós, como fronteira oeste, uma região produtora, não poderíamos parar. Enquanto que a pandemia forçava, pelo medo, pelo receio, em que apenas hospitais e locais de atendimento em saúde estavam abertos, e basicamente farmácias, mercados, a nossa região não podia parar porque nós produzimos aqui o alimento, que sustenta não só o nosso país, mas também que é exportado para o mundo. E nesse quesito, a região passou a ter um olhar de reconhecimento especial, porque nós não tivemos a opção de parar. E de lá para cá, trabalhando sobre um novo modelo, importante frisar que eu tive a oportunidade de, ainda jovem, me considero um pouco jovem, ainda com 38 anos, mas com uma juventude, ingressar num novo quadro de gestores aqui na região. Entendemos que foi uma região que teve uma transição de modelo administrativo, na qual nós tínhamos aqui um modelo mais voltado a pessoas mais experientes, mais antigas, num modelo mais coronelista, como nós dizíamos aqui, em função do próprio agronegócio mesmo. Nós vemos essa importante transição na ANFO, que começou lá em 2001, e uma mudança de metodologia, porque nós vimos o quê? Que pelas grandes distâncias, por mais que nós tenhamos 13 municípios, se pegarmos lá São Gabriel, por exemplo, ela está a mais de 400 quilômetros de Itaqui de distância. Então a nossa região ela é uma região muito densa em extensão territorial, mas com uma baixa quantidade populacional, girando na faixa aí dos 500 mil habitantes na fronteira oeste. Então isso nos provocava como desafio a questão não só da logística, mas das distâncias. E eu acho que esse fica um legado importante de trabalho que de 2021 para cá a gente vem fazendo, que é possibilitar o quê? Uma união entre os municípios, um trabalho articulado para que a região que vem sofrendo, afinal somos considerados uma das regiões com um dos piores déficits de investimento em infraestrutura ao longo dos últimos anos, e a história tem nos mostrado isso, mas essa união, a gente poder fortalecer o trabalho dos municípios e principalmente poder atrair o olhar das lideranças políticas e poder mudar a realidade da fronteira oeste. Prefeito, a região é produtora, está aqui mesmo, né, de arroz, soja, a pecuária também, em toda a fronteira oeste. Então, a agricultura, o setor primário, a pecuária é muito forte, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí um corredor de passagem, que os produtos que vêm da Argentina, que vêm do Chile, enfim, é um corredor muito importante, né? E também do Uruguai. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor mencionou essa questão da infraestrutura, mobilidade, né? Quais são os principais gargalos hoje da região, né, diante dessa questão da mobilidade? Aqui, deslocamento de turistas, deslocamento de cargas, deslocamento de produção, exige boas estradas, né? Exatamente. E fazer um ponto de destaque que o município de Itaqui hoje, ele sempre figurou ao longo dos últimos anos entre os 3 principais produtores de arroz da América. Porém, nós aqui no município temos as maiores empresas de beneficiamento de arroz da América. A maior, inclusive, está sediada em Itaqui, e o município é o que mais beneficia o arroz aí na América Latina. Assim como Uruguaiana, assim como Alegrete, nós temos uma pecuária muito forte, uma pecuária não só de qualidade, mas que são produtos exportados para o mundo inteiro. E como desafio importante, esse eixo aí que nós temos trinacional. Nós temos algumas cidades, como no caso de Itaqui, divisa com a Argentina, Uruguaiana também divisa com a Argentina, mas nós temos ali no eixo mais sudoeste, como Barra do Quaraí e Quaraí, que possuem vinculação com cidades uruguaias. E como elo divisor, digamos assim, tem esse paralelo de divisão no estado, a própria BR-290, que liga a região metropolitana até a fronteira oeste, ou até mesmo faz uma conexão com o Porto de Rio Grande. Sabemos que somos um importante corredor estratégico e enfatizamos de que no passado, lá nos acordos do Mercosul, mais precisamente em 2012, tratativas com o governo argentino para que se criasse esse corredor logístico na qual o Brasil se comprometeu em melhorar as condições da BR-290, em especial trabalhar a sua duplicação. A Argentina tem feito seu papel, tem importado relevantes recursos a nível de infraestrutura nas suas estradas, enquanto que
para nossa não só surpresa, mas frustração, o Brasil vem cada vez investindo menos nesse eixo que com certeza é um eixo estratégico para o estado do Rio Grande do Sul. Se considerarmos obras importantes a nível federal, nós não só estamos frustrados em relação à duplicação da 290, que tem um trecho curto. São 4 lotes que foram licitados lá em 2014, com previsão de conclusão já até 2029. E sabemos que não será concluído dentro desse prazo. Só que se considerarmos toda a extensão da BR-290, que vai de Porto Alegre a Uruguaiana, em torno de 600 quilômetros, fazendo um cálculo a grosso modo, nós levaríamos em torno de 275 anos para concluir essa obra. O que mostra o tamanho da nossa frustração com os investimentos que estão vindo a nível federal para o Rio Grande do Sul. Temos também a questão da ponte. Nós temos uma ponte internacional de Uruguaiana que não sofre manutenção há bastante tempo. Nós temos uma ponte na BR-472 e aí nós temos um outro corredor que traz produtos de exportação brasileira lá das indústrias de São Paulo para a Argentina e para o Chile, ou seja, baixando a BR-472, cruzando aqui por Itaqui, nós temos uma das piores pontes do Brasil, é uma ponte com um semáforo na extensão de 1 quilômetro, que há mais ou menos aí uns 5 anos se tenta licitar e não se consegue por falta de recursos, por falta de celeridade, ou seja, a burocracia pública emperrando o desenvolvimento. Mas a falta de investimento tem mostrado, e eu tenho falado isso nos meus pronunciamentos, Jair, o quanto o Estado do Rio Grande do Sul vem perdendo o papel de protagonismo no cenário nacional, por fragilidades de liderança, por falhas argumentativas e, principalmente, nós ainda estamos vivendo na nossa história do gaúcho, esquecendo um ponto importante, de que nós não podemos viver só da história, muito pelo contrário, de poder se agarrar na história, que foi uma história de muita luta, de guerras, de enfrentamento e de conquistas, para poder lutar por mais investimentos. Lamentamos olhar o que, obviamente, como brasileiros comemoramos, mas os investimentos que estão ocorrendo em Santa Catarina e no Paraná, mas ao mesmo tempo nos frustrando com a falta de investimentos que tem ocorrido no Rio Grande do Sul. Comemoramos a ponte do Guaíba, com certeza, várias manutenções que foram feitas, porém, ainda é muito pouco dentro de um contexto da importância estratégica que o Estado do Rio Grande do Sul faz nessa ligação com os demais países da América do Sul, mas principalmente pela importância na produção, no agro, em tudo que representa para o cenário nacional. Prefeito Leonardo, o senhor é um profissional da área da saúde, então conhece a área, né, com exatidão, uma área que o senhor domina, foi secretário municipal de saúde, hoje como prefeito e presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Como é que está hoje a saúde na região? Porque o senhor mencionou, nós temos distâncias, né, bastante extensas aí entre um município e outro. Como é que hoje está a questão da regionalização da saúde aí na Fronteira Oeste? Hoje, se nós olharmos a grosso modo, Jairo, nós entendemos que a saúde está enfrentando um verdadeiro colapso. Hospitais lotados, ausência de leitos, faltam especialidades. Para se ter uma ideia, nós temos várias especialidades que a referência para o município de Itaqui é Porto Alegre. Nós estamos distantes 700 quilômetros. Então, ao longo dos anos, os municípios aqui da região vêm gastando volumes expressivos de recursos, e se considerarmos que a Constituição prevê que os municípios devem investir no mínimo 15% em saúde, facilmente a gente tem passado de 20% nos últimos anos em Itaqui, e não só Itaqui, na região como um todo. Justamente por isso, porque muitos serviços estão fechando, algumas especialidades estão encerrando as suas atividades aqui na região, forçando com que a gente tenha que encaminhar esses pacientes para grandes centros como Santa Maria, como Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, mas na sua referência maior, Porto Alegre. E olhamos e sabemos que a região Porto Alegre, e de um modo geral, a região metropolitana, ela já vem enfrentando problemas de superlotação com a própria região metropolitana. Então, baseado nisso, a gente vem trabalhando em várias frentes. Uma delas é fortalecendo a questão das especialidades, mas principalmente um grandioso trabalho que envolve todos os 13 municípios, envolve o Estado, também a União, na qual trabalhamos para a construção do Hospital Regional Federal aqui em Uruguaiana. É um projeto paralelo junto à Universidade Federal do Pampa, e hoje nós somos a única região que não possuímos um hospital regional.
Nós dependemos ainda de hospitais locais, de serviços locais, e isso nós sabemos que o SUS, através dos seus recursos, não possui condições de manter esses serviços. Por isso, essa importante cobrança, esse trabalho articulado que a gente vem fazendo, considerando que em Uruguaiana, na Universidade Federal do Pampa, nós já temos os cursos da saúde. Então, ele seria um hospital que, além do atendimento, também serviria de hospital-escola para fortalecer essa rede de saúde. A gente sabe as fragilidades que estão acontecendo no nível do Estado, falta de leitos, longas filas, nós temos filas aí que ultrapassam ano a nível de fila de espera, e a gente tem trabalhado de forma unida para tentar fortalecer a saúde da nossa região, mas principalmente poder ofertar, Jairo, mais qualidade para os nossos usuários. Afinal, imagine você, um usuário nosso que precise de uma consulta em Porto Alegre, ele leva em média 10 horas de deslocamento daqui a Porto Alegre, ele já chega cansado, mais debilitado ainda dependendo do seu problema de saúde. E depois ainda precisa retornar para Itaqui mais 10 horas de viagem. Então isso, além do seu problema de saúde, a sua fragilidade gera um desgaste enorme. Fora o custo. Então a gente tem trabalhado para poder reverter essa lógica histórica, que é do alto gasto com tratamento fora do domicílio, e tentando fortalecer, mas acima de tudo, reivindicar essa fragilidade histórica que nós temos, que é a ausência de um hospital regional que possa atender aí os 13 municípios da fronteira. Prefeito Leonardo, quero falar um pouquinho agora sobre Itaqui, né? A cidade, são mais de 35 mil habitantes, uma cidade tem história, né? Como o senhor disse, uma referência à produção de arroz, também apresenta a soja. Então o setor primário é muito forte, né? E o senhor teve uma votação consagradora, né? Acho que, se não me falha a memória, é a maior votação, acho que uma das maiores votações do Rio Grande do Sul. Como é que está o desafio da segunda gestão, né? Porque o senhor teve uma gestão muito reconhecida. Como é que é o desafio agora, né, para conduzir o município? Nós tivemos dois grandes momentos, né, Jair? A gente pode fazer uma separação da eleição de 2020, na qual nós enfrentávamos uma pandemia, uma crise severa aqui no nosso município. O município, há 5 anos, pagava o salário dos servidores atrasados, hospital em greve, serviço de lixo também por paralisar. O hospital não estava em greve, mas estava com um cenário caótico de atraso de pagamento, mas o lixo sim por paralisar. Servidores fazendo manifesto. Então era uma situação altamente complexa em virtude do colapso econômico. Então nós apresentamos uma proposta de mudança, de renovação, de um novo olhar a nível da administração pública e conseguimos lá em 2020 conquistar a nossa comunidade. Porém, Jair, foi daquela forma, como uma própria eleitora me disse uma vez: Leonardo, eu vou votar em ti, mas eu não tenho muita esperança em relação ao futuro da nossa cidade, considerando o próprio cenário. A crise profunda, os munícipes indo embora para outras regiões em busca de emprego, de melhores condições de saúde, servidores se exonerando pelas condições da prefeitura. E de lá para cá nós tivemos um grande desafio em 2021, que era remobilizar não só o nosso quadro funcional, mas principalmente conquistar a comunidade taquense e reequilibrar as finanças do município. Em 6 meses nós conseguimos isso. O município voltou a pagar sua folha em dia depois de 5 anos de atraso. Então, lá em julho de 2021, nós já estávamos com o hospital em dia, com a folha do município em dia e conseguindo programar e renegociar dívidas históricas da nossa cidade. Só que nós também sabíamos que não só pagar contas, nós precisávamos resgatar a autoestima do nosso povo, que não via uma obra há muitos anos. Não se inaugurou obras entre 2016 e 2020, praticamente nenhuma obra inaugurada, o que reforçava ainda mais a crise, não só política, mas a própria crise que o município passava. De lá para cá, nós fizemos investimentos importantes em infraestrutura, e aqui eu quero fazer um destaque. Quando nós assumimos, o município tinha apenas 23% das suas ruas pavimentadas, Jair. A imensa maioria delas eram ruas de chão. O sistema de iluminação era precário, arcaico, nós assumimos aí em torno de 30% das luminárias queimadas e sequer tínhamos crédito para comprar equipamentos. Fizemos um grande esforço, um grande trabalho de remobilização, de reequilíbrio financeiro e começamos a lançar importantes projetos de investimento. Fizemos um lote de 100 quadras de pavimento, lançando um pavimento inovador, que é um pavimento sustentável de concreto, que nos levou à apresentação não só do projeto, mas da nossa cidade em eventos de inovação e tecnologia no cenário sul-americano, ou seja,
apresentando essa inovação para outros países e outras regiões. Hoje já é uma realidade o pavimento de concreto no Brasil, mas começou aqui em Itaqui. Fomos um dos municípios pioneiros nesses projetos. A cidade de Itaqui, que tinha a pior infraestrutura de iluminação pública da região, em 1 ano e meio, nós tornamos a primeira cidade da fronteira oeste 100% LED, ou seja, melhorando a tecnologia, a eficiência e principalmente o resultado para o munícipe, que enxergava a cidade como uma cidade escura, uma cidade precária e perigosa, e passou a ver esse novo momento, na qual nós destacávamos que nós traríamos luz para a cidade, uma luz no fim do túnel. E de lá para cá, continuando com importantes investimentos em maquinários, em infraestrutura, recuperando escolas. A nossa rede de ensino, Jairo, nós tínhamos o 11º lugar em 13 cidades na fronteira oeste em relação ao desempenho na área de educação. Hoje nós somos uma educação que trabalhamos com uma metodologia de livros, que é a única cidade na região que trabalha essa metodologia, o Grupo Somos, Rede Pitágoras, que é uma das mais renomadas no Brasil, dando uniforme escolar, altos investimentos em termos de rede elétrica, infraestrutura escolar para diminuir a evasão e para conquistar esses alunos, que tem sido importante. E no último IDEB, no SAERS, perdão, nós já ficamos em termos de desempenho entre as 50 melhores cidades do Rio Grande do Sul. Na saúde, importantes investimentos. Tornamos o município amigo da vacina como um dos maiores índices de vacinação do estado. Nós tínhamos precariedade na vinda de médicos para a cidade. Sabemos que nenhum médico vai trabalhar numa cidade que vai receber 2 ou 3 meses de salário atrasado. Hoje, nós temos um dos melhores acessos em termos de unidades de saúde. As pessoas não precisam mais posar nas unidades, como faziam antigamente. Tinham que ir 10 horas da noite para conseguir uma ficha de atendimento. Nós temos pelo menos 2 médicos em cada unidade de saúde e, principalmente, obras importantes no nosso hospital, mais médicos em plantões, o que nos permite ser ousado e dizer que nós temos um dos menores tempos de espera para um serviço de urgência e emergência do estado do Rio Grande do Sul, o que para nós é motivo de orgulho, sabendo que em outras regiões as pessoas ficam 4, 8 horas esperando por um atendimento que aqui certamente é muito menor. Não só isso, investindo em especialidades, renovando frota, dando suporte para o campo, afinal nós somos uma cidade que produz, então renovamos praticamente toda a frota de maquinário, foram os maiores investimentos da história de Itaqui, lembrando que em 2021, quando nós assumimos, a máquina mais nova da prefeitura ela era de 2011, ou seja, já era uma máquina com mais de 10 anos de uso. Hoje nós temos uma frota completamente renovada, nós temos uma motoniveladora, que é a famosa Patrola, e mais de 500 quilômetros de extensão rural para dar manutenção. Hoje nós temos 5 motoniveladoras, então foram praticamente 10 milhões de reais investidos em maquinário e a gente reforça todo esse trabalho e potencial de resgate de investimento, pagando dívidas, mas sem deixar de investir na nossa comunidade. E agora estamos lançando outros importantes projetos. Se considerarmos que a cada 4 anos se pavimentava em torno de 35 a 40 quadras por mandato, ou seja, a cada 4 anos, nós, nos primeiros 4 anos, nós pavimentamos em torno de 150 quadras. E a meta é um pouco mais ousada agora, para esse segundo mandato, de poder passar das 200 quadras e entregar no nosso município, quando assumimos com 23% de vias pavimentadas, de poder entregar ao término da nossa gestão mais de 90% das ruas pavimentadas, já. Então isso é uma grande conquista, mas esse primeiro trabalho nos posicionou na eleição de 2024 com uma aprovação aqui no nosso município que nos reelegeu com 91,43% dos votos. E tínhamos outros 2 candidatos nessa eleição, o que foi o maior índice percentual de votos válidos do estado do Rio Grande do Sul e entre os 3 maiores do Brasil, o que para nós foi motivo de comemoração num primeiro momento, mas quando cai a ficha na segunda-feira de tu entender que isso te dobra a responsabilidade e se num primeiro mandato, assumindo um município que vinha numa crise profunda, com várias dificuldades que nós conseguimos enfrentar e superar, os desafios são ainda maiores no segundo mandato, de poder superar o próprio governo anterior, de superar metas, de fazer melhor e de poder entregar a gestão do município de Itaqui em 2028 com ainda mais conquistas do que nós fizemos entre 2021 e 2024. Prefeito, para a gente fechar o nosso bate-papo,
Claro que a cidade tem uma relação direta aí com a agricultura, produção de arroz, soja também, mas como é que o senhor vê a expansão para outros setores? O turismo é uma possibilidade? Como é que o senhor vê essa questão? Como é que está aqui a sua gestão, que é uma gestão muito dinâmica, está olhando para o futuro da cidade do ponto de vista do desenvolvimento dela? A reforma tributária, ela tem feito, de certo modo, Jairo, uma pressão ainda maior para os nossos municípios, porque ela vai mudar o modelo de repasses de incentivos e recursos para os municípios. Ela muda da produção para o consumo. E isso nos afeta diretamente. Afinal, somos um município basicamente industrial e produtor, mas não necessariamente consumidor na mesma proporção. Então, baseado nisso, desde o início do ano, nós estamos trabalhando com diversas assessorias, capacitações e olhando como nós podemos melhorar a nossa metodologia de trabalho acerca da prestação de serviço, mas em especial do próprio consumo. O turismo, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho. Tanto é que cidades turísticas aqui no estado do Rio Grande do Sul, cidades consideradas cidades universitárias, elas serão as cidades que terão o maior ganho a nível de reforma tributária. E, nesse sentido, nós temos uma universidade federal instalada aqui no município, investindo não só nos polos educacionais, mas de poder trabalhar a questão do agro, das fazendas, do beneficiamento de grãos e, principalmente, o município de Itaqui, por muitos e muitos anos, tem sido considerado uma das melhores genéticas de Braford, através do Grupo Pitangueira. Então, isso nos qualifica como uma cidade que preza pela qualidade da carne, mas também a gente sabe que tem o campo. E baseado nessas linhas, e em especial no próprio patrimônio histórico, que nós temos prédios históricos, as reduções aqui jesuíticas, que nem eu destaquei, que é uma área que nós vamos trabalhar fortemente agora no mês de maio, iniciando um belíssimo trabalho, mas o quesito turismo tem sido uma prioridade a partir desse ano no nosso governo, que nunca foi. A nossa cidade não tem esse lado, esse olhar turístico desde a sua concepção, mas que passa a partir desse ano a ter esse olhar, e nós vamos trabalhar fomentando a questão dos hotéis, melhorar a infraestrutura. Nós temos uma vinícola aqui que é reconhecida internacionalmente, que é a Vinícola Campos de Cima, e junto a isso, agregando os diversos segmentos, tentando formar uma cadeia que possa fomentar o turismo vinculado ao quê? Ao nosso tradicionalismo, a nossa história, que é rica, que é belíssima, e principalmente os free shops, que nós temos aqui no nosso município, que é uma importante bandeira, mas associando também a nossa faixa de fronteira, de poder destacar a importância do país vizinho, ou seja, somos divisa com a cidade de Alvear e La Cruz, duas cidades argentinas. Então, temos um potencial enorme que nós, a partir desse ano, Jairo, começaremos a explorar de maneira mais intensiva, para que no futuro breve, não só o município, mas principalmente os empresários, investidores possam ter esse olhar que temos um potencial enorme. E também mudar, obviamente, nós temos areia, temos vários projetos de indústria, não só vinculados ao agronegócio, mas de fomentar outras cadeias produtivas, para que a gente possa não só ficar na dependência do arroz. A própria crise que o arroz vive esse ano no Brasil, pelo baixo custo, pelo alto custo de produção, nos acendeu também esse alerta de que precisamos olhar para outras áreas de atuação que fomentem o emprego, a renda, a economia, e obviamente isso gera recursos, gera tributo, que são revertidos em serviços, em melhorias para a própria comunidade. Quero então agradecer a participação, nosso querido presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, prefeito de Itaqui, Leonardo Dixon Sanches Betim. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho, né? Muito dinâmico na cidade, essa grande votação, realmente uma votação consagradora, e sempre à disposição aqui no canal 497. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jair, a ti, o carinho, parabéns pelo belíssimo trabalho à frente do canal 497, a ti, a toda a tua equipe e a todos que nos acompanharam. Para nós uma honra muito especial poder levar um pouquinho não só do nosso Itaqui, mas em especial da nossa fronteira oeste, que produz, que trabalha, que obviamente sente as dificuldades que o agro vem passando no nosso estado e no nosso país como um todo, mas que levanta sempre de cabeça erguida, pronta para trabalhar, para honrar esse legado histórico do povo gaúcho. Então, parabéns por valorizar isso que é importante. Acima de tudo, não só a nossa história, mas principalmente o povo gaúcho. Então, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado, prefeito. Estamos encerrando a nossa entrevista de hoje.
Lembrando que o canal 497, o portal 497, são iniciativas pioneiras, inovadoras, que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Quero aqui te deixar um pedido. Te inscreve no nosso canal. Você vai receber as notificações. Todo dia tem um programa novo, de segunda a sexta-feira. E você, com isso, vai estar sempre por dentro do que está acontecendo nos municípios gaúchos. Acompanha também o Portal 497. Notícias da tua cidade. Todas as cidades do Rio Grande do Sul têm lá notícias, sempre acompanhando o que está acontecendo de positivo, as boas notícias e as ações inovadoras. A gente se encontra amanhã, sempre trazendo prefeitos e prefeitas e temas relevantes para as cidades gaúchas. Canal 497, todo dia gera conteúdo. Todo conteúdo gera transformação.